a primeira multiplicação de pães e peixes. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali em um barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo-o por terra. Presta atenção logo nesse início. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali em um barco para um lugar deserto. Querido, lugar deserto, lugar distante, lugar onde ninguém quer ir. Jesus se retirou, mas a palavra nesse início ela é reveladora. Ela diz que no momento em que essas pessoas sabiam que Jesus estava no deserto, elas tomaram a iniciativa de ir até onde estava o Senhor Jesus. Esse é o primeiro modelo que você está lendo nesta noite. Este é o modelo de multidão que tem sede da palavra de Deus. Então as pessoas dali foram seguir o Senhor Jesus, porque eles queriam ser alimentados pela palavra de Deus. Querido, o culto para ficar chato depende de você. O culto para mim, para ficar hiper chato, depende de mim. O que é que eu penso das coisas espirituais? Que relação eu tenho com as coisas espirituais? Essas pessoas iam atrás de Jesus. Elas tinham vontade de ouvir a palavra de Deus. Ou seja, a todo tempo elas queriam ser alimentadas pelas coisas do Espírito. A visão que elas tinham é que onde Jesus estava, havia solução para problemas. Onde a palavra de Deus estava sendo aberta, existia a solução para o seu problema em particular. Qual é a visão que você tem do Evangelho de Deus? Eu tenho sede do Evangelho de Deus. Onde eu ouço falar da palavra de Deus, eu quero estar no meio, querido. Não é só aqui na igreja, porque eu sou pastor dessa igreja. Hoje eu fui visitar uma pessoa próxima aqui. E quando ela começou a me contar algumas coisas, rapaz, se você ouvisse a história dela, você chorava. Pessoa muito simples. E ela começou a falar, pastor, meu filho está aqui. Meu filho já levou tanto tiro. 7 tiros de 7,65. 6 dias em coma. 6 dias no hospital. E aquilo eu fui ouvindo. E ela falando, Jesus, é só o Senhor mesmo que me dá força, porque se não for a minha fé, se não for a minha sede na tua palavra, os meus filhos já estavam todos mortos. Quem está entendendo isso? Amém. Se não fosse a fé que eu tenho no meu Deus, eu ali olhava para ela e as lágrimas corriam. E ela falando, se eu pudesse colocar a fé que eu tenho dentro deles através das palavras que ela estava dizendo. Se eu pudesse. E o meu filho, na última, no hospital, antes de entrar em coma, ele disse, mãe, se eu não voltar, saiba que eu te amo muito. A senhora me perdoa, a senhora é uma pessoa tão especial. Se eu não voltar, mãe, me perdoa, perdoa os meus erros. E o rapaz estava lá. Eu fiquei com aquilo na cabeça. E, sinceramente, eu nunca vi tanta fé em uma mãe.
Jesus daquele jeito. Eu, no lugar do filho, eu pegava o colchonete, vinha para a igreja e nunca mais saía de perto do altar. Quem está entendendo? Amém. Nunca mais saía, rapaz. Que livramento que Deus deu. Mas como a pessoa é tão cega espiritualmente, está repreendido, a mãe ali orando, sofrendo, jejuando, um compromisso com Deus, mas a pessoa não quer. E o engraçado, que quando nós ali chamamos para fazer uma oração, né, Lourdes? A pessoa, ó, ocupada, entrou para dentro de um quarto lá que só Jesus. Aí a mãe falou, não, outra vez, pastor, ele vem, tá bom. Ou seja, a fé dela é inabalável, querido. Ah, se as pessoas fossem igual aquela senhora que eu conheci hoje. Meu Deus. A fé dela é inabalável. O meu filho está desse jeito hoje. Mas eu ainda acredito que ele vai vir para a casa de Deus. Levou tiro para tudo quanto é lado, mas na porta. Como é que pode uma coisa dessa? Misericórdia. Então, queridos, ele faz outro tipo de multidão, que daqui a pouco eu vou. Só misericórdia para alcançar, porque Deus realmente ele é misericordioso. E ela demonstrou fazer parte dessa multidão. Aonde tem a palavra, ela está em cima. Ou seja, quando ela via o filho dela daquele jeito, ela dizia, estou nem aí porque eu creio no Deus que eu estou servindo. Os médicos já estavam mortos, todos estourados. Dali ela enterrava 7 palmas. Ela falou que não. A fé que eu tenho, ele sai daqui, viu, e não deu outro. Se fosse outro, já ia se entregar a derrota, já não tem mais jeito, meu filho está morto. E é isso que você vê todos os dias. Mas agora, presta atenção nisso, olha. Aí a palavra diz assim, desembarcando viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Compadecer-se de alguém, sentir a dor do outro. Ninguém quer saber do problema do outro. Vou voltar nessa senhora, ela falou que ela já criou na vida dela mais de 20. Só gente atrapalhada. Pensou em pepino e abacaxi, ela vem para cá que eu quero. Todo mundo corre. Corre ou não corre? Quem é que quer mexer com gente atrapalhada? Mas o tempo todo, ela demonstra amor pelas pessoas. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Todos que ali estavam doentes eram curados, porque quando Jesus olhava, ele podia sentir a dor da pessoa. Quando Jesus olhava para as pessoas em meio à multidão, era como se aquela doença, aquela dor, ele tivesse sentido naquele momento. E então as enfermidades que estavam na vida das pessoas iam embora. A sua presença na igreja é para isso. Para quem realmente acredita no Deus do sobrenatural, quando ele entra na igreja, ele acredita que toda enfermidade que está nele, ela tem que ir embora. Quem está entendendo isso? Amém. Não pode aceitar a enfermidade no seu corpo, porque Deus pagou o preço por isso. Ele disse, vou dar minha vida, o meu sangue, para que todas as enfermidades sejam levadas aqui comigo, na cruz. Mas muitos também não tomam posse disso. Eu tomo posse disso a todo tempo. E lá em casa, sempre. A minha esposa começa, ela ainda fala, eu não tenho a mesma fé que você tem. Eu falo, vai ter. Quem está compreendendo? Amém. A mesma fé que você tem, querido, eu não tenho dúvida nenhuma. Quando eu começo a sentir qualquer tipo de coisa ruim, eu dobro os meus joelhos e rapidamente Deus me cura.
porque eu não aceito, eu tomo posse da palavra, a não ser que a palavra é mentira. Mas ela só tem validade quando você acredita nela. Senão não adianta. Então, enfermidades não podem fazer parte da sua vida. Mal nenhum pode fazer parte da sua vida. Já vi tantas pessoas que ser curadas de câncer, de AIDS, estágio final, estágio último, agora já não tem mais jeito. Mas tomaram posse da palavra de Deus profetizada, acreditaram, e assim foi. Conseguiram. As enfermidades não mais faz parte da vida delas. Assim também é contigo. Tudo que você pedir mediante essa palavra, ela tem que acontecer. Ô pastor, e o tempo? Ele é de Deus. Mas agora coloca no teu coração. Não desanime, não desista de nada que você pediu a Deus. Que o tempo, ele vai vir ao teu encontro. Vai dar tudo certo para você. E diz assim: ao cair da tarde vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantar a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Olha a preocupação dos discípulos. Fugir completamente do espiritual. Completamente. Senhor, as horas já estão, já está ficando tarde. Assim, às vezes, somos nós num culto que a palavra não está de acordo, a palavra não está batendo em você, a palavra não está te agradando. A vontade de ir embora, ela vem rápido. Verdade ou mentira? Eu tenho que ir embora logo para minha casa, porque eu tenho tantas coisas para eu fazer. Amanhã eu tenho tantas coisas para eu fazer. E rapidamente a tua fé, ela é abatida. Você não consegue alcançar aquilo que Jesus está querendo te entregar na palavra. A vontade é maior do que tudo de sair da presença de Deus. Você tem um desejo tão grande. Rapaz, tem gente que entra no culto, é uma andação. Quem teve aqui no último domingo? Direto eu falo para os irmãos. É a hora que ela mais dá vontade de beber água. Tá dando uma andação para lá e para cá, passa o espírito da pessoa que ela não pode andar. Porque ela não pode ouvir a palavra de Deus nem sequer 30 minutos ou 40 que seja a palavra. O espírito andarilho entra nela, que ela vai para lá, vai para cá. A hora da palavra, às vezes, é a hora dela cochichar no ouvido da pessoa que está ao lado. Pô, querido, você tem 24 horas para poder fazer outras coisas. E tudo isso que você faz. Hora da palavra é hora de ouvir a palavra. Ouviu a palavra, tomou posse da palavra, amém. Acabou. Eu sempre coloquei isso dentro de mim. Eu não vou na igreja para eu poder brincar. Eu vou na igreja para eu poder ouvir e tomar posse. Se para mim serve, amém. Se para mim não serve, amém também. Quem está compreendendo? Amém. O que serve eu tomo posse. O que não serve, olha aqui. Diz assim: vai adiantar a hora, pois as multidões para que indo pelas aldeias comprem isso para comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmo de comer. Imagina você aqui agora. Se Deus fala comigo, está todo mundo. Quem já jantou aqui? Levanta a mão para eu ver quem já jantou. Glória a Deus. Quem não jantou? Amém. Então presta bastante atenção. Se Deus falasse agora, pastor Leomar, o pessoal aqui está com fome.
que eu ia fazer? Foi isso que Jesus falou para os discípulos. Tem uma multidão aqui com fome. Dá comida para ela. Ninguém precisa dela sair daqui. Não precisa dela sair daqui para ela ser alimentada, não. Senhor, ela está com fome. Dá um alimento. Esse mesmo alimento você está recebendo nesse momento. O alimento espiritual, o alimento da palavra, o alimento da unção. O alimento que vem para te fortalecer, para que você, quando chegar na tua casa, você possa comer o teu arroz com feijão. Porque se você ficar doente, você não vai comer o seu arroz com feijão. Quem está entendendo? Vai por dentro de uma cama, vai bater uma sopa, talvez daí a pouco uma sonda. É assim que você vai ser alimentado, no leite. É desse jeito que as pessoas fazem. Se preocupam tanto com o alimento deste mundo e esquece desse alimento de agora. E é só esse que vai fazer ela ficar de pé para que o outro alimento ela possa comer. Aí diz assim, Jesus, porém, lhes disse, não precisam retirar-se, dá-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse, trazei, e, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos, e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Me explica isso. Uma multidão faminta. Uma multidão querendo se alimentar. E ali eles apresentaram 5 pães para essa multidão. O alimento momentâneo para eles, queridos, era algo vindo de Deus. Tanto que Jesus, ele faz o quê? Ele levanta os seus olhos aos céus e apresenta a Deus. Quando você apresenta algo ao Senhor, ele tem que se multiplicar. Se você apresenta algo a Deus, obrigatoriamente ele tem que se multiplicar. É isso que eu aprendo dentro da mensagem, porque Jesus pega os pães e ele dá exatamente para aqueles que não sabiam o que ia fazer com tanta gente passando fome. Aqueles que não conseguiam enxergar o mundo espiritual. Os discípulos que estavam com Jesus foram os primeiros a receber, para que através da mão daqueles houvesse multiplicação. Querido, Jesus precisa de pessoas que confiam nisso. Jesus precisa de você. Jesus precisa de mim. Nas pessoas que acreditam na multiplicação através da palavra dele. Quem está compreendendo isso? Senhor, eu tenho tão pouco, mas apresenta ele a Deus, querido. Apresenta, que eu duvido que não vai dar multiplicação. Foi isso que Jesus estava ensinando aos seus discípulos. Olha, a fé que vocês têm, se fosse depender, querido, de vocês, todo mundo ia morrer no meio do caminho. É isso que Deus quer. Se depender da fé de vocês, todos vão morrer de fome. Mas agora eu vou vos apresentar este pão, porque eu já apresentei ao meu Pai que está no céu. Entrega às pessoas que quando essas comerem, elas vão o quê? Se vão. Elas vão se
fartarem. Mas ali não é um pedacinho de pão que ia alimentar ninguém, não, querido. Não tem nem lógica se você parar. Não precisa nem você ser inteligente. Os pedacinhos que estavam ali iam alimentar alguém. Tem gente que come tranquilamente 5 pães. Come ou não come? Eu já comi uns 3. Por isso que eu estou bom desse jeito. Santo Jesus. Tem gente que come, pessoal. Agora você imagina uma multidão com tão poucos peixes para se alimentar. Não se trata de alimento da terra, se trata de alimento espiritual. Então aprenda que Deus quer colocar algo na sua vida para cada vez mais te dar resultados positivos. Deus já te entregou alguma coisa, pastor, para te dar resultados positivos? Sim. Sua presença aqui nesta noite, alguns não vão receber. Mas eu tenho certeza que a grande maioria vai sair daqui com unção tão grande que em tudo que colocar as mãos vai ser abençoado, rapaz, porque a palavra fala isso. Amém. Tudo aquilo que ele planejar, ele vai receber, porque não é eu que falo, é a palavra do meu Deus que garante. Ele fez isso com os discípulos e está fazendo com as pessoas que tomam posse nessa noite. Amém.